Bom dia a todos. Chegamos no último dia. Bom, em primeiro lugar, o que eu gostaria de dizer para vocês? Durante essas semanas todas que nós comparecemos, nós adquirimos algum conhecimento em relação ao acolhimento fraterno, com certeza. Vocês puderam observar que não é tão fácil como a gente imagina. Porém, na conversa com a pessoa, surgem naturalmente, quando a gente se entrega ao trabalho com dedicação, com vontade real de ajudar, de servir, nós nos preparamos com antecedência. Primeiro, buscando conhecimento. Depois, no dia, no horário que nós temos a atividade, nós temos que nos preparar também. E, naturalmente, as inspirações chegam na hora certa, no momento certo. E conforme nós aprendemos desde o começo, ouvir é o que devemos ter de prioridade na entrevista. Porque é só ouvindo que nós vamos ter condição de ajudar, de esclarecer, de orientar. Então, nós não temos a pretensão de resolver os problemas, apenas de mostrar caminhos, alguma orientação. Não é objetivo fazer proselitismo, porque chegam à nossa casa pessoas de outras crenças, de outras religiões, e vêm às vezes como um recurso de ajuda, e nós não temos o direito de violentar a mente de ninguém. Então, eu pensei muito no trabalho que a Deise fez durante longos anos. Começou com pequenas reuniões, observando, preparando trabalhadores, e aos poucos ela foi montando apostilas até culminar com a publicação do livro. Então, todos aqueles que fizeram o curso e se interessam pelo trabalho devem ter em mãos esse livro, Acolhimento Fraterno na Casa Espírita, que é o trabalho de anos e anos que a Deise resumiu aqui. Todo o curso foi baseado nesse livro, expandido em alguns assuntos, né? Mas todo ele foi baseado neste livro. Então é importante consultá-lo sempre, olhar sempre os assuntos todos, e além de estudarmos a doutrina constantemente, para irmos criando um acervo em nós, a fim de poder orientar melhor. Não é para convencer ninguém, mas para nós sabermos entender os problemas dos nossos irmãos que chegam à nossa casa. Hoje, o que eu vou dizer, vocês não viram durante todo o curso, é apenas para reforçar algumas recomendações importantes que nós não podemos esquecer, né? Então, recomendações estão todas no livro, de forma bem explicadinhas, né? Vamos ver então. Recomendações importantes. Vamos ver. Vocês ouviram isso durante o curso, né? Não interferir em decisões médicas, né? Que a pessoa às vezes vem já de médicos, já vem com algumas instruções, né? E nós não temos direito de interferir em nenhuma orientação dada pelos médicos, né? As primeiras 3 recomendações são relacionadas justamente com essa área. Não recomendar medicamentos e não recomendar profissionais. Medicamentos é um hábito nosso, não sei se é só do brasileiro, mas nós temos esse hábito de que quando alguém chega para nós com alguma queixa, nós já temos logo uma solução, um remédio, uma receita. É ou não é? Quem não faz isso? E quem não recebe isso? Né? Agora, as pessoas que nós não conhecemos chegam, né, e vêm contar suas dores, seus sofrimentos. Então a gente logo chega, eu sei, eu conheço, então olha, por que você não experimentaria isso, aquilo outro? Então o acolhedor não pode fazer isso. Não recomendar medicamentos, de espécie alguma. Nem aquele que te fez muito bem para aquele mesmo problema que ela está apresentando. Não podemos fazer isso, né? Não podemos esquecer essa recomendação. E não recomendar profissionais também, da área de médica, psicológica. Por quê? Nós até podemos conhecer pessoas excelentes que poderiam ajudar, mas não podemos recomendar, porque pode dar a impressão
de que há um conluio, né? Que nós estamos tendo alguma, ou eles estão tendo alguma vantagem em relação à casa espírita. Olha o cuidado que nós temos que ter. A não ser com uma pessoa amiga, companheira, colega, que trabalha diferente. Mas com a pessoa acolhida, nós não devemos nunca fazer recomendações. E as pessoas pedem: você conhece um psicólogo espírita? Você conhece um médico espírita? Conhecemos muitos, mas procura você mesmo, né? Você vai encontrar entre os profissionais pessoas de sua confiança, né? Mas não podemos indicar. Vocês concordam? Porque é uma responsabilidade muito grande. As pessoas podem pensar: tá vendo? Ela recomenda aquele médico, é como a gente às vezes ouve, né? De medicação, que os médicos recomendam medicação porque eles recebem, não sei, Lígia, se eu estou falando certo, né? Não é o caso nosso aqui, né? Porque eles têm algum outro interesse além de fornecer a medicação, não é? Não é o nosso caso. Então, nós vamos ter que ter esse cuidado também. Agora, entre nós, companheiros, colegas, sim, um colega bom, um trabalho profissional bom, que a gente conheça, tudo bem. Mas com os acolhidos não podemos fazer esse tipo de recomendação. Não fazer perguntas indiscretas. Nós temos que respeitar, deixar de falar, deixar a pessoa falar, né? Não podemos perguntar coisas que eles não querem falar, e às vezes a gente sente que que a gente está percebendo o problema e gostaria de cavocar um pouquinho mais, né? Mas nós temos que ter muito cuidado. Eu até vou contar um caso acontecido há muitos anos atrás. Depois o acolhedor, na época nem tinha tanto preparo, né? Mas ele fez uma pergunta que deixou a pessoa encabulada, chateada, foi reclamar na direção da casa, onde se viu uma pessoa desconhecida fazer aquela pergunta. Eu vou até falar que pergunta foi para você ver, que pergunta indiscreta. Um senhor perguntava para uma senhora, ele tinha boa intenção, mas sabe o que acontece? Às vezes as pessoas ouvem no rádio, na televisão, um aconselhamento de psicólogo, disso, daquilo, mas o acolhedor não é nada disso, né? Então precisa ter cuidado com o que ele fala. A pergunta foi a seguinte: tudo bem com a senhora? Tudo bem? Ela relatou os problemas, tudo bem. E como está como é que a senhora está na sua área sexual? Que pergunta mais indiscreta que essa? Porque acho que ele ouviu falar, às vezes as problemas têm distúrbios, porque é desequilibrado nessa área. Ela vai perguntar isso a uma pessoa. A pessoa levantou, saiu, falou: onde já se viu fazer esse tipo de pergunta? Aí ele foi chamado, naturalmente, afastado do trabalho, porque não é possível. Essa naturalmente revelou esse tipo de pergunta. E outras pessoas que não revelam, às vezes, o que o entrevistador fala com ela. Na questão também religiosa, uma vez, a gente foi até muito bom, o entrevistador, tudo, quando ele quis explicar algumas questões bíblicas para a pessoa levantou-se e falou: mas gente, isso é coisa do diabo. Então, querer fazer proselitismo não é função nossa também, né? Então, é muito cuidado não fazer perguntas. Eu mencionei uma, mas tem outros tipos de coisas que podem, magoar ou então a pessoa se sentir invadida na sua privacidade. Não informar diagnósticos nem descrever visões. Por quê? Às vezes o acolhedor é médium também e trabalha em alguma reunião mediúnica e ele percebe, às vezes, no entrevistado, alguma presença, né, de obsessor, alguma presença que está prejudicando, perturbando, né? Mas ele não pode fazer nenhum diagnóstico para dizer, por exemplo, isso, seu caso é de obsessão, né? Nós não vamos fazer isso, nós não temos, não podemos fazer esse tipo de diagnóstico. Ou então dizer: olha, seu problema não é espiritual, você tem que procurar médico, seu problema é outra coisa, né? Então nós não vamos fazer diagnóstico, lembrando aquilo que o Dr. Newport diz lá no livro da Daisy, que
que o trabalho do acolhedor é dar assistência espiritual. E nós não temos condição de fazer diagnósticos, certo? Então, que nem descrever evidências, né? Porque acontece em algumas casas espíritas que nós conhecemos, que a entrevista, eu acho que as coisas estão mudando, não é bem assim em todo lugar, mas a entrevista é feita como uma consulta ao espírito. Então os entrevistadores ou os acolhedores usam da mediunidade para dar orientações e informações às pessoas, não é o nosso caso. E é uma coisa importante nós sabermos, e as pessoas a quem acolhemos saberem também, que o acolhedor, naquele momento, é ele que está falando, é o acolhedor, não é médium que está ali recebendo, porque se ele vem de uma orientação, pode pensar que nesse momento ele está conversando com alguém sobre efeito mediúnico, né? Então é importante que o acolhedor saiba, o acolhido saiba que quem está conversando com ele é a pessoa ali encarnada, o nome tal, plano de tal, certo? Então ter esse cuidado. Não prometer curas ou soluções, apenas auxílio. Isso é uma coisa importante também. A gente dizer para o acolhido, por exemplo, que ele vai vir aqui 4 semanas e vai sair curado, vai ser bom, né? Então a gente precisa ter muito cuidado e explicar como é que no final eu vou falar, repetir como é o funcionamento da assistência espiritual, né, para a gente poder informar bem a pessoa naquilo que ela deseja, né? Então, nós não vamos nunca prometer cura, nem solução, apenas auxílio, nunca ter a pretensão, repetindo, de solucionar todos os problemas, né? Podemos orientar sim, acolher, oferecer o que a casa tem, né, de assistência espiritual. E é mais ou menos isso. Agora aqui fica uma pergunta, né? Não enviar as pessoas para outras casas espíritas é egoísmo da nossa parte? Ou é falta de conhecimento do que a nossa casa oferece? Se nós, lembra que nós falamos que a pessoa, para trabalhar na casa espírita, ela precisa conhecer o andamento da casa, as normas da casa, as orientações da casa, né? Ela precisa saber tudo que a casa faz, o que ela oferece. Então, se uma pessoa chega e fala, olha, eu estou obsidiada, eu tenho obsessão, alguém disse tudo, né? Então, o entrevistador fala, então tá bom, aqui nós não temos trabalho de desobsessão, mas em casa tal tem. Então, nós precisamos saber o que a nossa casa tem. Claro que tem trabalho de assistência espiritual, trabalho mediúnico de assistência espiritual. Eu tenho afirmado isso muitas vezes, porque antigamente era assim, tinha um dia em que o trabalho era de desobsessão. Casa menor, poucas pessoas procurando, né? Então, aquela pessoa era indicada para aquele dia, naquele horário. Mas com o avanço dos cursos de preparação de trabalhadores na casa, os cursos básicos, né, estudo da mediunidade, estudo das reuniões mediúnicas e os inúmeros grupos mediúnicos que nós temos na casa, os médiums não só os trabalhadores dialogadores, o dirigente, todo o pessoal que compõe os grupos mediúnicos são preparados com antecedência. E nesses grupos mediúnicos são recebidos os espíritos mais diversos. E outra coisa, quantas pessoas obsidiadas chegam a casa e nós nem sabemos, vem para o salão assistir a preleção. E simultaneamente nós estamos tendo os trabalhos mediúnicos. Quem trabalha em reunião mediúnica sabe disso. Às vezes eles até dizem que vieram acompanhando essa ou aquela pessoa, citam casos que nós desconhecemos. Agora a pessoa vem, presta atenção na preleção, se sente bem, vibra naquela hora de vibração, toma um passe confiante e sai melhor. E o espírito foi esclarecido também. E é importante essa recomendação de que a pessoa assista a preleção, coopere, porque vai depender dela também
também a melhora, o bem-estar, o equilíbrio. Então ela vai se sentir melhor, né? É assim que funciona. Não há necessidade do obsediado chegar lá na reunião mediúnica e observar os espíritos que se comunicam, e alguns relacionados a ela pode causar o quê? Mais desequilíbrio, muitas vezes, não é? Eu não sei se todos concordam, mas esse é o método da nossa casa. E quando nós nos propomos as tarefas, principalmente de assistência espiritual, nós temos que estar empenhados, seja desde a recepção, o acolhedor, quem faz a preleção, quem ministra o passe e quem trabalha na reunião mediúnica. Então todos são preparados para o serviço. Então nós temos que conhecer a casa em que trabalhamos. Eu acho que tem pessoas de outras casas espíritas, então devem conhecer também as normas, as orientações da sua casa espírita e obedecer a essas normas. Se não concordar, vai ao dirigente, conversa, né? Vamos ver se podemos melhorar nisso ou naquilo, ou vamos contar, mesmo aqui entre nós, se alguém não concorda, nós temos uma direção, uma coordenação que pode esclarecer, pode até acolher alguma sugestão para melhorar no atendimento, certo? Então não é egoísmo não. Se nós temos toda a assistência aqui, por que nós temos que indicar outro local? Né? A menos que a pessoa more próxima do outro local. Aqui é longe, aqui é difícil. Eu vir uma vez por semana, né? Condução difícil às vezes. Então a gente vai procurar uma casa idônea para poder encaminhar a pessoa, certo? Ou de outra cidade também. Nós temos uma relação das casas espíritas, fornecida pela USE, a União das Sociedades Espíritas, que pode orientar as pessoas que precisam comparecer a outros centros espíritas. Olha, outra coisa, não impedir que procurem tratamentos alternativos, né? Tem pessoas que já estão fazendo algum tipo de tratamento, como acupuntura, reiki, que é o nosso passe aqui mais simplificado, né? Ou que estejam fazendo outros tratamentos alternativos, né? Nós não vamos desmerecer nada e ninguém. Cada um sabe de si, cada um tem o seu direito de escolha. E a gente lembrar sempre que o Espiritismo não impõe nada a ninguém, expõe, né? E cada um vai escolhendo a sua parte, né? Então, vamos respeitar as escolhas das pessoas, mas explicar que na nossa casa nós não temos cromoterapia, né? Às vezes as pessoas procuram, como é que é aquela outra comum agora? Apometria, isso aí. Nós não temos, não é prática espírita, mas respeitamos quem procura, quem faz, onde faz, certo? Então, o importante é nós respeitarmos cada um, né? Mas explicar a nossa casa. O Centro Espírita procura seguir as normas, as bases de Allan Kardec, do Evangelho de Jesus, acima de tudo, certo? Não confundir perturbação com mediunidade, né? Então, às vezes a pessoa chega desesperada, perturbada, e alguém diz que é mediunidade. E a gente logo vai falar, precisa ir para uma reunião mediúnica para poder trabalhar, ou então precisa ir para o estudo da mediunidade para desenvolver mediunidade, né? Mas antes de qualquer outra recomendação, o importante é que a pessoa se equilibre, né? Então, não confundir perturbação com mediunidade. Às vezes é uma perturbação passageira, não tem nada a ver com mediunidade. É um distúrbio que a pessoa se equilibra, né? Depois de equilibrada, sim, é que nós podemos recomendar, se ela quiser, o estudo, os cursos que a casa oferece, né? Porque na prática espírita é importante nós estarmos bem plantados, bem solidificados com o conhecimento da doutrina espírita. A nossa casa, além dos cursos básicos, tem os cursos específicos para trabalhador de cada área, e nós temos atualizações de trabalhadores, porque mesmo aqueles que estão no trabalho já há bastante tempo, precisam se atualizar, precisam estar junto, vendo se houve alguma alteração, alguma modificação, alguma melhoria, alguma coisa nova,
né? Então, as atualizações, por exemplo, esse curso está sendo dado para quem está fazendo pela primeira vez, mas para quem também já é acolhedor, como uma atualização nos trabalhos da nossa casa, né? Então, é importante participarmos. Essa reunião que o Cláudio falou, que vai ter à tarde. A gente fala, puxa, já vim aqui de manhã, vai voltar à tarde. Mas é importante, porque é uma forma de nós conhecermos cada vez mais o trabalho que a casa oferece. Reúne-se as coordenadorias doutrinárias, coordenadoria de estudos e divulgação doutrinária, com sempre novas instruções, novidades, curiosidades, né? Notícias do movimento espírita. A assistência espiritual, a coordenadoria de assistência espiritual também formando, orientando os trabalhadores da área, infância, mocidade, família, né? Então a casa é um complexo grande e oferece trabalho e oportunidade para todos. Então às vezes vale a pena a gente sacrificar um pouquinho e retornar para mais uma participação aqui na nossa casa, né? Não encaminhar pessoas perturbadas para cursos ou treinamento de mediunidade, isso nós já falamos, né? Então, se as pessoas estão perturbadas, a gente percebe, elas precisam de assistência espiritual, né? Primeiro. Depois a gente encaminha conforme as possibilidades. Não encaminhar médiuns perturbados para trabalhos mediúnicos. O que acontece? Muitas vezes, médiuns que trabalharam durante muitos anos, se afastaram ou trabalharam em outras casas, se afastaram, estão há algum tempo fora do trabalho mediúnico e se encontram perturbados. Não é a mediunidade a causa, a pessoa é que se perturba e se deixa levar às vezes. Quem tem mediunidade naturalmente fica mais vulnerável às perturbações, por isso que a gente aprende lá com Jesus a vigilância, a oração sempre, para não cairmos, né, em tentações ou perturbações maiores. Então chegam ao acolhimento e falam, eu preciso trabalhar na mediunidade, porque está acontecendo isso, e enumera uma série de coisas. E a gente fala, ela precisa ir lá trabalhar mediunicamente para melhorar. Não é bem assim, né? Nós temos que informar, orientar, e a pessoa vai para a assistência espiritual, desde que bem orientada acerca do que é essa assistência espiritual, né? Então, ter esse cuidado também, não achar que na reunião mediúnica vai se resolver o problema. A Deise dizia uma frase que eu gosto muito, a gente repete sempre: mediunidade não é doença, mas também não é cura. É uma faculdade natural, todos nós temos, mais ou menos, né? Ostensivo ou não, mas todos nós temos a faculdade em nós, é uma faculdade natural. Não tomar decisões pelas pessoas, porque às vezes as pessoas vêm com os seus problemas e vêm nos seus conflitos e não sabem que solução ela deve tomar. Por exemplo, num caso de conflito familiar entre casais, por exemplo, às vezes a Deise contava sempre essa historinha, a pessoa foi no padre, foi no pastor e veio no centro espírita para ouvir a opinião. Separa ou não separa? O que o espiritismo acha disso, né? O que a gente faz? Não, separa, a gente ouve tudo aquilo, a gente até pensa, puxa, o negócio era mesmo separar, não vai dar certo. Não podemos falar, não podemos discernir para a pessoa, pensa bem, né? Procura e recomendar sempre uma assistência espiritual para que ela ajude no seu discernimento, né? Em relação a filhos, por exemplo, conflitos familiares de forma geral, é que a gente às vezes se vê levado a dar um aconselhamento, mas é sempre o cuidado de não tomar nenhuma decisão pela pessoa, porque aí nós assumimos a responsabilidade, né? Aí ela fica livre, falaram em 3 lugares a mesma coisa, então é certo que eu tenho que fazer isso. Quando nós devemos fazer com que as pessoas se tornem independentes da sua maneira de ser, de pensar e aprendam a tomar resoluções por si mesmas, não é? A gente pode orientar, por exemplo, já procurou um profissional assim que possa te encaminhar nessa área, né? E
coisas assim, mas como nós dissemos, somente apontar caminhos e não as soluções, né? Não aceitar presentes. Quem é do acolhimento fraterno, levanta a mão. Alguém já ofereceu presente? A Sônia está dizendo que já. Não. Mas às vezes acontece, sabe? A pessoa se sente tão bem acolhida, a Roseli também, né? Eu também, tempos atrás, já as pessoas se sentem acolhidas, são agradecidas, na semana seguinte vem com um presentinho pra gente, né? E é difícil a gente recusar sem ofender a pessoa, né? Dependendo do que a gente pode explicar para a pessoa que nosso trabalho é gratuito, que nós não temos, não é coisa de troca, né? Mas, conforme a situação, a gente olha, por favor, não é assim, mas agradecemos. Conforme a coisa, a gente pode encaminhar. Uma vez eu atendi uma mãe e uma menininha. Bom, faz tanto tempo que essa menina tem a idade da minha filha, então ela tinha 6 anos na época, quase 50 hoje. Mas naquela ocasião, a menininha, a mãe trouxe a menina que apresentava alguns probleminhas, tudo, e a menininha melhorou com o trabalho de passes, tudo, né? E a menina veio com uma caixa de bombom para mim. Eu falei, e agora? A menina me trouxe o bombom. Se eu falar, mas não posso aceitar, vou magoar, vai ser pior. Então, nós estávamos num grupo pequeno, eu falei, olha, eu agradeço muito, expliquei para a mãe, abri a caixa, ofereci para todos, porque eu falei, é a melhor solução, ver que todo mundo aqui vai apreciar o que ela trouxe, não ficou triste, magoada, né? Mas realmente a gente tem que orientar a pessoa, né? Hoje não tem acontecido com frequência, né, Roseli? Mas há tempos atrás, as pessoas parecem que vão compreendendo, né? Que o Espiritismo dai de graça o que de graça recebestes, né? Isso é uma outra coisa importante. E não endossar críticas a outras casas espíritas, a outras religiões e nem a pessoas, né? Não endossar críticas a outras casas espíritas ou a outras religiões. Por quê? Porque nós não podemos criticar nada e ninguém. Cada um é livre naquilo que faz, desejando sempre agir da melhor maneira. E outra coisa, as pessoas às vezes vêm de casa em casa e vêm criticando no atendimento que ela recebeu e não gostou. E será que ela vai gostar do nosso? Não vai sair daqui também falando, não é? E sobre isso também, pessoas, né? Não endossar essas críticas. Eu me lembro de uma frase de André Luiz, no livro Conduta Espírita, que ele diz assim, isso serve para todos nós, hein? Para todos nós mesmos. Quem reprova alguém conosco, na certa nos reprovará perante alguém. É sério, não é? Porque a gente não gosta, né, que falem da gente. Então, vamos respeitar o nosso próximo, principalmente as pessoas que chegam para receber acolhimento. É claro que nós vamos ter o cuidado de explicar, né? Nós respeitamos, cada casa tem a sua maneira de servir, né? Nós temos que respeitar, todas têm o desejo de ajudar, de orientar, né? E dizer o que a nossa casa oferece, que a pessoa possa se sentir bem. E a outras religiões, então, nem pensar, né? Nem pensar, porque o Espiritismo é uma doutrina que se abre para tudo e para todos. E eu gosto também de mencionar uma questão de O Livro dos Espíritos, questão 838, que a ideia pergunta assim, todas as crenças são respeitáveis, mesmo aquelas que conduzem ao mal, né? Olha que pergunta. E os Espíritos respondem, toda crença sincera e que conduz ao bem é respeitável. Então, baseado nisso, né, não temos dúvida que temos que respeitar tudo e todos, cada um na sua maneira de crer. Agora, se a pessoa pergunta, a gente responde. Que é isso? Como é que vocês encaram isso? Aí é diferente, né? Mas se não respeitar, porque não é a intenção do Espiritismo fazer prosélitos, né?
venham ao Espiritismo aqueles que querem, aqueles que desejam, aqueles que querem esclarecimentos, que procuram realmente. Então, respeito é importante. As casas espíritas, que todas, embora tenham práticas ou então orientações diferentes, mesmo baseadas em cada maneira de trabalhar, tem a função, tem o desejo de ajudar as pessoas. Não nos cabe nenhuma crítica. As pessoas também é uma educação, né, que a gente vai colocando para nós mesmos, né, de não usarmos da maledicência em momento algum, falar mal de ninguém e respeitar as religiões. Não fornecer telefone ou endereços particulares, porque o trabalho nosso é aqui. Então nós temos uma norma aqui na casa. Se a pessoa quer falar com determinada pessoa, a secretaria anota o número da pessoa que está pedindo e pede para um de nós, por exemplo, alguém pede o meu telefone, nunca é oferecido para pessoas desconhecidas, né? Ou que a gente atendeu, ou que nos conheceu aqui. Na secretaria, eles anotam o número da pessoa, no caso, eu telefono para a pessoa, entende? Para que ela também tenha uma resposta, um acolhimento. Mas não oferecer nem endereço, nem telefone, porque o nosso trabalho é aqui na Casa Espírita, né? Então, aconteceu comigo, há muitos anos atrás, eu atendia uma senhora, e ela vinha com um conflito entre ela e o marido. E aí a gente foi temperando, e ela foi levando a coisa adiante. Aí ela resolveu mudar de cidade e me pediu o endereço, porque ela queria me escrever uma carta, né? E eu dei meu endereço. E ela escreveu, eu respondi, tudo bem. Aí um dia, 7 horas da noite, toca a campainha da minha casa. Quem era? Era essa senhora. E ela chegou e eu assustei, né? Falei, o que foi? Tudo bem. Ai, eu preciso da senhora. Falei, por quê? Porque o que a senhora falar, eu faço. Se ela devia, eu não devia ficar com um novo companheiro. Gente, olha só, a responsabilidade, né? A gente fez o acolhimento em casa, naturalmente, não tomei decisão por ela. Mas esse é um caso simples, mas teve caso das pessoas procurarem muito perturbadas companheiros para que atendessem ali particularmente, né? Então, não devemos. Claro que entre nós, colegas, companheiros, é diferente. Estou falando em relação às pessoas que vêm de fora, né? Então, são coisinhas que a gente precisa lembrar, né, para não cair no erro Bom, não dar ciência ao assistido de informações recebidas eventualmente no trabalho mediúnico. Por quê? Muitos dos companheiros acolhedores são também trabalhadores da reunião mediúnica. E pode ocorrer de ter uma manifestação que ele percebe ser relacionada com aquela pessoa que ele acolheu, né? E, então, não é o caso de nós darmos qualquer informação no trabalho. Podemos ajudar a pessoa, incentivar que ela continue vindo, né? Que ela permaneça em oração sempre, que ela participe, então, da assistência, continue participando, e o acolhimento feito ao espírito necessitado está sendo feito. Ela não precisa saber dos detalhes, certo? Não se deixar envolver por atração afetiva e evitar que possam ser mal interpretadas, né? Todos nós temos as nossas imperfeições, nossos desequilíbrios, né? Às vezes pode ocorrer de atendermos pessoas pelas quais um impacto de atração pode ocorrer quando as pessoas são mais jovens ou descompromissadas, atendem. É uma coisa, é um detalhe muito sério, porque já aconteceu também, né? De entrevistado e entrevistador se envolverem. Olha, querido. Então, ter sempre um olhar de
fraternidade para qualquer. Por isso que a gente tem um limite de idade, e de maturidade também. E de maturidade. Não se envolver espiritualmente com aquela pessoa. Alma gêmea, né? De repente chega uma pessoa e fala, nossa, encontrei alma gêmea. A pessoa é comprometida, outro comprometido. É uma ilusão. Uma ilusão, às vezes, é uma perturbação. E pode ocasionar situações bastante desagradáveis. Então, tenha esse cuidado. Olhar sempre com fraternidade. Claro que tem pessoas que você vai ter mais simpatia, empatia, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado para não haver envolvimento. Certo? O que mais? E acho que a última, não criar dependência, porque às vezes as pessoas acolhidas gostam tanto de conversar com a gente e ficam a vida inteira nessa dependência, achando que a gente é aquele ombro amigo ali para sempre. Muitas vezes se tornam pessoas amigas, mais tarde pode ser até um colaborador, um trabalhador que a gente vai acolher afetivamente e tudo. Mas não criar dependência daquela pessoa, achar que só aquela pessoa pode resolver a sua situação, né? Então, evitar isso e tornar as pessoas independentes. Eu acho que o papel principal nosso é mostrar que todos nós temos condição de conduzir a própria vida, não ficarmos na dependência de outra pessoa, de outra situação, capacitar as pessoas. É uma coisa que uns aprendem com facilidade, outros demoram bastante tempo, né? Mas eu acho que a função do Espiritismo é isso, é esclarecer, orientar, encaminhar e capacitar as pessoas, né? Estimular uma coisa que ela consiga fazer por si própria, não ficando na dependência de uma pessoa, né? Então, às vezes pode ocorrer entre o acolhedor e o acolhido. Essas recomendações estão todas no livro. Então, quem quiser ler e ter uma explicação até melhor do que as que eu dei, vão encontrar ali no livro da Deise, certo? Só uma coisa que eu gosto de afirmar sempre. O acolhedor, ele tem que explicar o procedimento da assistência espiritual. Não basta falar, vai lá, assiste a preleção, depois você toma o passe, daqui 4 semanas você volta. Se der um cartãozinho com as recomendações, a recomendação é a seguinte, são 4, por quê? É um mês, 4 semanas. Para ter uma reavaliação depois disso, pedindo que ela retorne. Tem pessoas que nem precisam receber o cartãozinho, só vieram, foram entrevistadas, encaminhadas, vem tomar um passo quantas vezes quiser, é coisa simples. Mas aquelas pessoas que precisam de uma assistência mais dedicada, que a gente percebe que dá o cartãozinho e explicar para ela o que significa aquilo. É só para ela lembrar o dia e o horário que ela deve vir, explicar que existem outros dias e outros horários que ela pode vir. Qual a recomendação do cartãozinho? Ore confiante na providência divina. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Pratique o bem e evite o mal. São essas recomendações que tem no cartãozinho, que o acolhedor pode ler para a pessoa e falar, olha, o que significa orar? Ensinar a pessoa em casa, ela deve orar, deve manter essa ligação com a espiritualidade. Não é só aqui na casa espírita, né? Ler o Evangelho. Tem o Evangelho? Você tem a Bíblia? Qualquer livro que seja edificante, livro de mensagem, leia, medite antes da prece ou depois da prece, né? Orientar, evite o mal, pratique o bem. A pessoa fala, eu não faço o mal. A gente não faz, mas pensa. Então, evite maus pensamentos, então, orientar bem as pessoas. Agora, o fato de estar assistindo a preleção vai te ajudar, você vai prestar atenção ali no Evangelho. Enquanto você está ali, grupos estão reunidos. Se a pessoa já é espírita, a gente até pode falar, grupos mediúnicos estão acolhendo os espíritos acompanhantes para orientação, para encaminhamento. Se a pessoa não é espírita, grupos estão ali orando por você, né? E o passe, o que é, eu acho que o acolhedor tem que explicar tudo isso. O passe é o momento que você se entrega para receber uma carga de fluidos, de energia que a pessoa entende melhor, né? Que vai te refazer fisicamente, espiritualmente, mas não é momento de dar passividade, se a pessoa é média, se a
estava desequilibrada, não é momento. Então é ali, no acolhimento, que as pessoas vão ser esclarecidas a respeito disso, né? Então é mais ou menos isso que eu queria dizer.